Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje já deu para perceber que vai ser um programa temático, um programa especial do Dia das Bruxas, do Halloween, e eu gosto muito dessa data. Eu acho que é uma data em que a gente pode colocar para fora os nossos fantasmas, exorcizar os nossos medos, e a gente tem motivos de sobra, né? A gente vem aí de dias tão complicados, dias tão difíceis, a gente ainda está em situação pandêmica, aos poucos estamos nos recuperando, estamos reaprendendo a viver com novas condições, com novas formas de comportamento. Mas esse Dia das Bruxas, apesar de não fazer parte do calendário aqui do Brasil, a gente acabou incorporando, porque é uma espécie de carnaval fora de época, né? Tem muita gente que comemora realmente ao pé da letra, fazendo eventos, fazendo festas, e desde criança eu sempre gostei do Halloween, eu sempre gostei de dar sustos nos outros, eu sempre gostei de pregar peças, eu sempre gostei de me fantasiar, de me maquiar, e eu acho que isso faz parte da nossa cultura, né? A gente poder, de repente, por uma noite, viver um personagem que talvez a gente gostaria de viver todos os dias, né? Porque quem não gosta de sair por aí assustando os outros? Mas nesse programa especial, a gente vai falar sobre muitos assuntos. A gente preparou realmente um programa gostoso para você assistir com a sua família nessa noite de Halloween, nessa noite do dia 31 de outubro, neste domingo. Então, gente, não vamos perder tempo. Quer saber o que vai rolar no nosso especial hoje do Dia das Bruxas? Dá só uma olhadinha no que a gente preparou para você. Hoje vamos mostrar imagens impressionantes registradas em uma das cenas da novela O Sétimo Guardião. Tem ainda um em alta na tela com os coveiros que fizeram história nas telinhas e uma médium que afirma ter se casado com o espírito do cantor Michael Jackson. Você confere comigo um giro por algumas casas macabras bem conhecidas e os bastidores de uma caracterização que há gerações impressiona o grande público. Tudo isso e muito mais aqui no nosso especial de Halloween, que está apenas começando. Fique comigo! E a gente começa esse bloco comentando alguns possíveis acontecimentos sobrenaturais que aconteceram bem ali, diante dos nossos olhos, nas nossas telinhas de televisão, gente. Bom, para quem não lembra, no ano de 2019 foi exibida a novela O Sétimo Guardião, escrita pelo Aguinaldo Silva, novela que foi transmitida pela TV Globo, e tinha ali na novela uma personagem que era, assim, muito querida e muito odiada ao mesmo tempo. Era a personagem Mirtes Aranha, interpretada pela querida Elizabeth Savala, e essa personagem, ela era uma espécie de beata, né? Ela tinha duas caras ali, era meio vilã, tinha um toque de vilã, mas era uma personagem que frequentava muito a Igreja da Matriz. A Igreja da Matriz, ela ficava no centro de Cerro Azul, cidade fictícia da novela, né? E, enfim, muitas histórias se passavam ali nessa igreja, muitas cenas aconteciam nessa igreja, e teve uma cena em especial com Elizabeth Savala que na época me chamou muito a atenção. Foi uma cena assim que ela passa quase que sem a gente perceber, passa ali realmente diante dos nossos olhos, a gente quase nem percebe, mas a gente resolveu trazer aqui para o Trago Verdades, para esse especial de Halloween, para a gente tentar desvendar esse mistério, para a gente tentar descobrir o que realmente aconteceu. Bom, a Elizabeth Savala, né, ou a Mirtes Aranha, ela estava ali na igreja, estava dando um texto, era um texto assim bastante pesado, foi uma cena assim bastante curta, não foi uma cena comprida, e esse texto, ele dizia um trecho da Bíblia. Era um trecho do livro Levítico, era o capítulo 26. E esse texto é um texto muito forte, ele fala sobre os pecados. E ele diz o seguinte, num trecho desse texto, né? Até os farei comer a carne de vossos filhos. Bom, apesar desse texto ser bastante pesado, né? Apesar da Mirtes ser uma personagem bastante pesada, uma coisa me chamou muito a atenção.
Durante essa cena, se a gente olhar rapidamente, a gente não vai perceber. Mas separando frame por frame, a gente vai ver que tem uma sombra que ela sai do canto direito do vídeo e rapidamente, numa velocidade incrível, ela cruza a Elizabeth Savala por trás da Elizabeth Savala, né? Essa sombra passa por trás da atriz e vai para o canto esquerdo do vídeo. São imagens assim que realmente chamaram a atenção. Eu até conversei com algumas pessoas que estavam envolvidas na produção dessa cena. Eles não viram nada nesse momento. Realmente, quem estava ali, né, não viu nada de diferente. Mas a gente em casa pôde perceber. Eu percebi na hora que tinha alguma coisa estranha. Tanto que eu gravei as imagens, tenho guardadas aqui nos nossos arquivos e, enfim, são imagens que chegam a assustar. Realmente, essa sombra, ela sai do canto direito, cruza por trás da Elizabeth Savala e vai para o canto esquerdo do vídeo. Não pode ser um pássaro, porque um pássaro nessa velocidade só se fosse um pássaro do The Flash, né? Um pássaro assim que tivesse algum superpoder, mas que realmente alguma coisa aconteceu ali. E aí a gente casa tudo, né? A gente casa a personagem, que era uma personagem bastante forte, a gente casa o texto da Bíblia, que fala sobre pecado, que tem até esse trecho aí que eu falei, sobre até os farei comer a carne dos vossos filhos, que é alguma coisa também bastante intrigante. E essa sombra, o que será? O que seria essa sombra cruzando a Elizabeth Savala? Como eu disse, na época eu conversei com algumas pessoas que estavam envolvidas na produção, eles não viram absolutamente nada. E aí a gente pergunta, né? O que será que aconteceu? O que será que foi isso que saiu tão ligeiro por trás da atriz, né? Cruzando aí a tela, cruzando a cena, dentro do cenário da Igreja da Matriz, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O que será que aconteceu nesse momento? Essa pergunta a gente vai ficar aguardando resposta, porque eu conversei com alguns técnicos de imagem, realmente existe alguma coisa ali, sendo que quando a gente separa os frames, a gente não consegue identificar o formato dessa sombra. A gente não consegue entender qual seria o desenho, qual seria o formato mesmo dessa coisa estranha, né, que passa por trás da Elizabeth Savala e que a gente não entende nada sobre o que aconteceu ali. Mas como eu disse, são mistérios da televisão. Existem muitos mistérios na televisão, né? Existem cenas assim bastante, inclusive de programas ao vivo, onde apresentadores, como por exemplo a Hebe Camargo, chegou a ver uma presença no palco, né, no assombrado Estúdio 6 do SBT, o tão conhecido Estúdio 6, né, que tem tantas histórias aí de assombração nesse estúdio, mas a Hebe, ela chegou a ver, ela chegou a sentir uma presença, ela até confundiu com o Antônio, se eu não me engano, que era o nome daquele ajudante de palco dela na época, mas tem muitas coisas que a gente não consegue entender e que realmente existem nos estúdios de televisão, sim. Outras são efeitos de luz, às vezes borrão por conta de reflexo, enfim, tem uma infinidade de fatores, né, que podem levar ao surgimento de imagens estranhas. Mas essa, por exemplo, da Elizabeth Savala, é uma coisa assim que vai ficar no ar. A gente até... se você tiver alguma mensagem, se você tiver enfim, algum palpite sobre o que seja, pode mandar aqui pra gente, pro nosso programa, porque nós já colocamos os nossos detetives para trabalhar e a gente até o momento ainda não conseguiu descobrir que imagem é essa. O que será que cruzou a tela enquanto a Elizabeth Savala dava o texto dela com a personagem Mirtes? Bom, em agosto desse ano, a apresentadora Kátia Fonseca, do programa Melhor da Tarde, exibido pela Band, ela mostrou lá no programa dela imagens que chamaram muita atenção, imagens assim que polemizaram bastante. Por quê? Tudo aconteceu durante uma festa junina, né? Que foi no mês de julho. A gente sabe que esse momento de pandemia não é um momento de aglomeração, é um momento em que a gente precisa ficar mais próximo das pessoas que moram com a gente, etc, etc. Bom, ela fez uma festa junina com pessoas da casa dela, com pessoas próximas a ela, e aí, nesse momento da festa junina, que aliás aconteceu no dia 29 de junho, foi dia de São Pedro, e todo mundo sabe que essas festas são marcadas, né, tradicionais festas aqui do Brasil, são marcadas principalmente pela fogueira, que é um elemento principal
principal da festa. E aí ela fez uma fogueira em casa para as pessoas, né, para comemorar e tudo, só que num determinado momento o celular dela gravou imagens dessa fogueira. Ela não estava querendo fazer vídeo dessa fogueira, fazer imagens, só que sem querer o vídeo, a câmera disparou e aí registrou rapidamente segundos de imagens dessa fogueira. E aí depois, revendo as imagens em casa, a Kátia, ela reparou um detalhe que chamou assim a atenção dela e que foi um detalhe e que deixou realmente a Kátia assim bastante preocupada, porque nessas imagens que o celular captou, né, ela conseguiu ver ali duas presenças ou mais talvez de seres sobrenaturais. E aí a Kátia levou um especialista lá para o programa, um reverendo, e ele falou a respeito disso, sobre o que poderia ser, né? O que poderiam ser esses seres sobrenaturais. O mais interessante é que a Kátia, ela relata com riqueza de detalhes quais são esses seres, né? Ela vê ali mulheres, ela vê uma mulher com uma saia comprida, com uma capa, ela vê uma mulher até com uma coroa. E aí esse reverendo, ele explica que pode sim, o celular pode sim ter capturado imagens de seres sobrenaturais. Ele chegou até a dizer sobre presenças divinas, sobre divindades ciganas e também sobre as salamandras, né, que são as encantadas do fogo. E olha, realmente são imagens que a gente precisa ver de perto, a gente precisa ver com os olhos bem abertos e com a mente aberta também, porque isso aí acabou gerando uma grande polêmica. Eu só não entendi por que o pessoal do programa tirou esse trecho do programa no vídeo que está disponível no YouTube do programa, né, de agosto. Eu só não lembro agora a data, mas existe esse programa, está lá disponível, e na hora em que a Kátia vai falar a respeito disso, corta e já vai para uma receita. Eu não entendi, acho que é um outro mistério que tem por aí, mas o fato é que o programa exibiu ao vivo essas imagens que realmente chamaram atenção, que realmente polemizaram e que podem acontecer com qualquer um, porque as câmeras, as lentes, seja lente de celular, seja lente aqui da nossa câmera, seja lente, enfim, de máquina fotográfica, de qualquer coisa, elas registram, elas enxergam o outro lado, elas enxergam o além. Então ficou aí mais um mistério, mais uma coisa dessas coisas que acontecem dentro da televisão, né? Porque realmente a gente fica assim bastante intrigado quando acontece isso. Eu já vi, por exemplo, imagens que são imagens comuns de orbes, né, que são aquelas bolinhas que parecem partículas de poeira que às vezes aparecem nas nossas fotos. Já vi imagens assim das mais surpreendentes possíveis. Agora essa aí que a Kátia levou e a coragem que ela teve de levar uma imagem que ela mesma registrou, né, que ela mesma fez sem querer, mas foi ela mesma que fez, ela levar para o programa dela, que tem uma grande audiência, que é um programa assim que é bastante assistido, realmente foi uma grande coragem. E aí, assim, a gente fica naquela, né? Acredita ou não acredita? Porque às vezes também pode ser um truque da mente. Mas eu não sei, eu acho que tudo é possível. Dentro do sobrenatural, tudo é possível. E falando ainda sobre imagens, sobre coisas estranhas que aparecem, né? Muitas coisas estranhas aconteceram ao longo dessas temporadas de BBB, né? Dessas 21 temporadas de BBB. E aí, gente, tem assim, e realmente tem mesmo, tem histórias assim. Eu já ouvi histórias de pessoas que eu conheço de escutarem vozes dentro da casa e não vozes das equipes de produção, do pessoal de câmera, nada disso. Escutar vozes em lugares onde não se poderia escutar vozes, né? Já teve ex-participante que já falou para mim sobre presença ali dentro, sobre presença espiritual, de ter sentido presença espiritual. A própria querida Cida Moraes sentiu a presença espiritual da irmã dela, que faleceu enquanto ela estava confinada, né? Então a casa do Big Brother, aquele espaço ali nos Estúdios Globo, para quem conhece sabe o que eu tô falando, é um espaço assim bastante encantado, né? Porque tá no meio da natureza, né? Tem toda essa atmosfera, mas também é um espaço em que energeticamente passam muitas pessoas, já passaram também muitas pessoas por ali. Então cada um que passa deixa um pouquinho de si, por mais que eles mudem as estruturas, por mais que eles mudem os cenários, né? Façam novas obras e tudo, tem sempre coisa acontecendo e que essas coisas ficam presas ali. Mas a gente vai falar então da edição número 18, do BBB 18, quando um participante, ele sentiu uma presença dentro da casa, ele chega a sentir realmente uma presença dentro da casa, uma presença bem estranha, que é o Diego. Ele está conversando sobre o Kaysar, quando de repente
um vulto passa por trás dele. A gente consegue ver esse vulto passando por trás dele. Um vulto bem estranho também. E é um vulto que, assim como o da Elizabeth Savala, né, que eu falei aqui antes, ele passa bem rápido, numa velocidade muito rápida. Então a gente fica realmente sem entender o que é. O que será que aconteceu ali naquele momento para que o Diego tivesse despertado, talvez, esse vulto, essa presença ali, né? O que será que aconteceu? Eu já conversei em algumas ocasiões anteriores com sensitivos, com parapsicólogos, com pessoas entendidas nesses assuntos, porque a casa do BBB é uma casa com grande fluxo de energia, né? Então, realmente, presenças sobrenaturais podem sim existir ali dentro. Até porque também, gente, a gente está falando sobre emoções. Então, tem muita gente com as emoções bem afloradas e ali dentro tudo pode acontecer. E olha, essas imagens aí do Diego me chamaram também a atenção, viu? Porque existe sim, não adianta a gente negar que não exista o sobrenatural, não adianta a gente tentar justificar que o sobrenatural é uma coisa de cinema, não adianta a gente tentar justificar que é uma coisa até religiosa, tem pessoas que acreditam que tem a ver com religião, mas o sobrenatural existe sim. E você, aí do outro lado, você acredita no poder do sobrenatural? Eles quase nunca receberam seu merecido destaque nas novelas, mas sempre estiveram ali, presentes em cada trama, porque enquanto houver um vivo, haverá sempre um morto para ser sepultado. Claro, estou falando sobre os coveiros. Hoje aqui, no nosso especial de Dia das Bruxas, nós vamos falar sobre 3 coveiros que fizeram história na teledramaturgia brasileira. Em terceiro lugar, diretamente da novela O Bem Amado, ficou Tião Moleza, interpretado por Antônio Carlos Ganzaroli. O coveiro da cidade de Sucupira até tinha boa vontade e todos os dias preparava uma cova, mas por ali ninguém morria. Para não desperdiçar serviço, ele acabava tirando uma boa soneca no aguardo de um possível novo morador. Tião foi testemunha ocular do momento histórico que marcou a ressurreição do prefeito Odorico Paraguaçu, brilhantemente vivido por Paulo Gracindo. Na segunda posição, a gente relembra o coveiro Chico Treva, de Vila Feliz, na novela Felicidade. Quem interpretou esse papel foi o ator Ednei Diovesani. A sua aparência aterrorizante escondia um coração de ouro e uma personalidade muito sensível. Filósofo, Chico ficava triste com a maneira pela qual era destratado por alguns moradores do vilarejo, mas no fundo sabia que o destino final deles estava literalmente nas suas mãos. Em primeiríssimo lugar, o Em Alta na Tela traz Orestes Fronteira, o coveiro de Tubiacanga, interpretado por Cláudio Marzo em Fera Ferida. Além de ser o responsável por enterrar os mortos da movimentada cidade, Orestes também tinha um dom especial, se comunicar com quem já estava no lado de lá. E durante essas conversas além túmulo, ele acabava tomando conhecimento do que acontecia nos lares tubiacanguenses. Orestes também tinha um outro dom sobrenatural. Sempre que acontecia um enterro na cidade, ele já sabia quem seria o próximo a ocupar um túmulo do cemitério municipal. Que assustador! Enquanto não ganha um novo filme solo para chamar de seu, Annabelle, da franquia Invocação do Mal, tem passeado pelos estúdios da Warner. Em uma ação publicitária, a boneca, que é possuída por forças malignas, deixou as maldades de lado e fez um giro por alguns cenários de produções bem conhecidas. Ela deu uma espiadinha em Friends, Harry Potter, Batman e Game of Thrones. Uma petição disponível na web pede à Universal Pictures para que uma cena polêmica seja cortada do filme Halloween Kills, O Terror Continua, que está atualmente em cartaz nos cinemas. Na cena em questão, o serial killer Michael Myers promove um verdadeiro massacre contra bombeiros. O autor da petição, Jesse Streeter, que está prestes a se tornar bombeiro, alega que os agentes foram chamados para uma emergência e mortos por quem fez o chamado. Jesse diz ainda que era errado que o assassino Michael Myers matasse os bombeiros com equipamentos de outros bombeiros. Já está confirmada a participação de Jamie Clayton como a versão feminina do personagem Pinhead do novo Hellraiser, Renascido do Inferno. A escolha da atriz se dá pelo fato do personagem não possuir uma obrigatoriedade de gênero. O diretor, David Bruckner, não adiantou muitas informações sobre a produção, mas afirmou que essa versão será mais fiel ao livro que deu origem ao filme e que a abordagem será uma espécie de reimaginação da trama.
Kathleen Roberts, que se intitula Medium, disse em uma entrevista recente para o jornal Daily Star que está casada com o espírito do cantor Michael Jackson. A sensitiva afirmou que o rei do pop utiliza seu corpo físico para cantar, dançar e até realizar refeições, como, por exemplo, comer biscoitos. Mas nem tudo são flores nesse relacionamento de além-túmulo. Kathleen reclamou que o marido Jackson tem o péssimo hábito de falar palavrões e que é muito tagarela. Outra reclamação dela tem a ver com a intimidade do casal. A médium explicou que Michael Jackson não gosta de ser tocado de volta e que quando ela tenta algo do tipo, ele faz com que ela tenha visões pavorosas de aranhas sobre o seu corpo e até de cadáveres. Doçuras ou travessuras? Olha, eu confesso que eu prefiro os dois. Hoje, domingo, dia das bruxas, é dia da gente dar aquela liberada no doce, né? É dia da gente meter o pé na jaca e comer um pouquinho além da conta. Mas você também pode comer várias gostosuras durante todo ao longo do ano. É só você entrar em contato com Tudo Vira Doce. Tudo Vira Doce é uma confeitaria especializada em realizar os seus sonhos e os seus desejos. Eles têm lá, gente, um menu muito variado com bolos temáticos, tortas, aqueles bolos também caseiros que lembram o gostinho da nossa infância. Olha, só de pensar já vai me dando uma fome incrível. Tem também, gente, kit festa. Você que quer fazer o seu aniversário, você que quer comemorar alguma data especial com as pessoas que você gosta, é só entrar em contato com eles, porque tem um precinho camarada lá. Para você saber tudo sobre Tudo Vira Doce, basta você apontar a sua câmera, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aparecendo na tela e conhecer esse universo de delícias. Tudo Vira Doce, transformando os seus momentos felizes em doce. Olha, gente, não é novidade pra ninguém, vocês viram aí na abertura do programa, né? Que nessa época de Halloween, o que eu mais gosto, além de dar susto nos outros, é a maquiagem. Eu acho que é muito interessante a gente poder se transformar, a gente ter esse poder de se transformar numa outra pessoa, nem que seja, por exemplo, pra fazer a abertura do programa, não é verdade? Ou então pra dar o susto ou pra pregar aquela peça em alguém que a gente gosta. Enfim, eu acho que a maquiagem do Halloween, ela tem esse objetivo da gente poder, por alguns momentos, ficar escondido atrás daquela maquiagem, atrás daquela máscara, né? E poder se realizar do jeito que a gente quiser. Acho que isso é muito bacana. E aqui hoje, já que a gente está fazendo um programa especial do Dia das Bruxas, nessa noite do dia 31, nesse domingo 31 de outubro, eu trouxe aqui uma maquiagem que eu acho que é a mais emblemática de todas, tirando aí os personagens clássicos, né? Como, por exemplo, Fred Krueger. Mas essa maquiagem especial, ela foi um grande avanço para a época, não só pelas técnicas que foram utilizadas, mas também pela ousadia do filme. Eu tô falando da maquiagem do filme O Exorcista, de 1973. A atriz Linda Blair, que ficou imortalizada como a jovem Regan McNeil, né, que é aquela jovem que foi possuída pelas forças malignas, ela fez assim um trabalho, não só o trabalho da interpretação, mas ela fez um trabalho corporal também, porque, vamos combinar, não é só girar a cabeça para trás para virar o exorcista, não. Teve todo um trabalho ali, praticamente uma ginástica olímpica. E aí, na questão da maquiagem, pra vocês terem uma ideia, para ela ficar com aquele aspecto pavoroso que a gente conhece, a Linda, ela chegou a fazer mais de 80 testes de maquiagem e ela ficava, às vezes, até 8 horas na sala de maquiagem, né, no camarim, para poder se caracterizar, para poder se tornar a personagem, para se tornar a jovem Regan, essa jovem possuída pelas forças do mal. E a gente vai ver agora imagens que são assim verdadeiras relíquias desse momento em que a Linda Blair está se caracterizando, está se transformando na jovem Regan. Foi uma caracterização, como eu disse, que ela nasceu depois de 80 testes que foram realizados, levava cerca de 8 horas para ficar pronta. E olha, gente, acredite se quiser, até massa de pizza com farinha e água tinha nessa maquiagem. Tudo para que a atriz conseguisse chegar o mais perto possível da realidade, né? O mais próximo possível dessa possessão, dessa coisa mesmo pavorosa. E é um dos clássicos do Dia das Bruxas, é um dos clássicos do terror mundial. E aqui no Brasil, apesar da produção ter sido de 1973, O Exorcista só chegou no ano de 1989, mais precisamente no dia 17 de maio, e foi exibido pelo programa Cinema em Casa do SBT.
o SBT foi a primeira emissora a exibir O Exorcista. Mas teve um detalhe, viu, gente? O longa exibido aqui no Brasil, ele sofreu muitos cortes. Ele foi totalmente picotado, porque o texto do Exorcista é um texto pesado. Então, teve corte de imagem e teve também corte de diálogo, para que os termos pesados, né, utilizados pela menina Regan quando ela estava possuída, esses termos pesados, eles foram substituídos na dublagem brasileira por termos mais leves. O fato é que o Exorcista assombra a gente até hoje, né? Tantos anos aí depois, a Sombra consegue assombrar a gente até hoje pelo realismo, pelo trabalho de produção e, claro, pela interpretação da Linda Blair. Falando ainda mais sobre maquiagem, que eu adoro maquiagem de Halloween, adoro esse assunto de make. Tem um cara, um profissional, que ele assim, pra mim eu acho que ele... Dessa geração toda, ele é o top, ele é o mais de todos eles. Eu tô falando do Vitor Nogueira. E o Vitor Nogueira, ele foi responsável pela maquiagem da Glória Groove no clipe A Queda. Esse clipe A Queda, que foi lançado agora tem poucos dias, né? Foi nessa semana. Ele já tá com mais de 20 milhões de visualizações, né? É um clipe assim que, enfim... tá estouradaço, é uma música bem bacana, mas tem a caracterização toda que o Vitor fez. E aí, gente, o Vitor, ele é conhecido por fazer visuais de Halloween. Ele faz aqueles personagens das câmeras escondidas do Silvio Santos. Enfim, ele faz um monte de coisa bacana. É um cara talentosíssimo, né? É um cara, assim, como eu disse, ele é mestre na maquiagem e... tem, assim, um quê a mais de fazer maquiagem de Halloween. Mas pra Glória Groove, ele fez 3 personagens que eu gostei pra caramba e que eu trouxe aqui pra gente falar hoje, porque tem tudo a ver com o nosso programa, tem tudo a ver com o nosso especial, né? O primeiro personagem foi uma Glória Groove meio palhaça, meio boba da corte, né? Meio mestre de cerimônias, assim, era uma coisa meio American Horror Story, eu acho que a gente pode dizer assim. Tinha uma pegada de American Horror Story, se faltando um olho aí, essa roupa vermelha, esse tom meio sombrio, meio macabro. Eu acho que isso aí fez a diferença nesse clipe, esse tom de terror. Depois teve esse personagem um personagem em preto e branco, que era uma coisa meio Pierrot também. Uma coisa assim menos aterrorizante, eu acho. Era uma coisa mais fofinha, vamos dizer assim, mas tinha também a sua pegada sombria e ficou muito linda, de preto e branco, né? A Glória Groove, essa personagem incrível aí, essa drag que canta muito, que é um dos maiores ícones, as maiores referências, eu acho, desse momento em termos de drag music, né? Vamos dizer assim. Enfim, caiu muito bem esse figurino, essa caracterização ficou muito boa. E depois teve, por último aí, a Glória Noiva, que também trouxe um pouco de American Horror Story, né? Pra quem não sabe, é uma série maravilhosa de terror, que a gente vai falar também daqui a pouquinho dela, que tá completando 10 anos, mas teve essa coisa aí meio noiva, né? Meio assustadora também, com esse tom pálido de branco saindo de um caixão, e aí tem toda essa atmosfera também de velas e tudo. O fato é, gente, que pra você conferir tudo isso, esse trabalho todo do Vitor, pra você conferir o trabalho todo também da produção do clipe, trabalho também da Glória Groove, a música e tudo mais, você pode acessar as plataformas, né? No YouTube também tem, você pode acessar aí as plataformas e conferir o clipe A Queda, que, como eu disse, já tá aí na casa dos 20 milhões de views. Isso é muito bacana. Então, quem não viu, vale a pena conferir o trabalho e também o trabalho do Vitor, né? E também servir de inspiração pro ano que vem, pro Halloween do ano que vem. Quem sabe você se inspirar em algumas dessas makes ou alguma festa fantasia também tá valendo, porque o cara manda muito bem. Então, assista ao clipe A Queda da Glória Groove nas principais plataformas. A casa usada para as filmagens do clássico A Hora do Pesadelo, de 1984, foi colocada à venda pelo preço de 3 milhões e 200 mil dólares, pouco mais de 18 milhões de reais. A propriedade foi construída no ano de 1919 e fica localizada em Los Angeles. O imóvel tem um estilo colonial holandês e possui 2 andares, 3 quartos, 3 banheiros, uma lavanderia separada da casa principal, além de piscina e escritório. Os interessados têm até a meia-noite de hoje, dia 31 de outubro, para fazerem as suas ofertas.
Outra casa que também está à venda é a que foi utilizada nas filmagens da série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. O imóvel fica em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e o preço é bem em conta. $1.950.000, cerca de 11 milhões de reais. A casa chama a atenção por ter 5 escritórios distribuídos em 3 andares. Tem ainda um sótão, uma cozinha ampla, 2 banheiros e suíte. Danielle Witt e Ben Harris compraram sem saber a casa que serviu de inspiração para o filme O Exorcista. Essa casa fica no estado americano de Maryland e foi vendida por um preço muito abaixo do valor de mercado. Segundo relatos da época, em 1949, um jovem teria sido possuído por forças demoníacas e somente após o exorcismo teria se livrado da presença das trevas. O casal chegou a pensar em revender a casa, mas eles optaram por assistir ao filme e entender melhor as questões envolvidas. Ela contou em entrevista que não tem medo do local ser mal assombrado, já que, segundo a sua crença, os demônios são apegados às pessoas e não às suas casas. Fiquei sabendo que já encerraram as gravações da 2ª temporada da série Desalma. Todo o material produzido já foi para o estúdio de mixagem e olha, esses capítulos agora da 2ª temporada, eles prometem ainda muito mais ação e muito mais suspense do que os capítulos exibidos na 1ª temporada. Vai ter personagem pegando fogo, vai ter acidente de carro, tem muita coisa legal. E a previsão é que Desalma esteja disponível para os assinantes até o final deste ano, mas ainda sem data definida. A história gira em torno do desaparecimento de uma jovem, envolvendo aí intrigas e muitos fenômenos sobrenaturais. Então, se tem intriga e se tem fenômeno sobrenatural, a gente já adora. Vamos aqui torcer para que Desalma chegue logo para a plataforma, né? Esteja logo disponível na plataforma, na Globoplay, porque olha, vamos combinar, a 1ª temporada foi incrível. Que tal passar uma noite diferente de tudo que você já viveu até agora, em um clima que mistura terror, sensualidade e circo? Essa é a proposta do espetáculo Bacanal, que está em cartaz até o dia 12 de dezembro no IFEMA, em Madrid, sempre de quinta a domingo. A história se passa em um submundo obscuro comandado por Lúcifer, que organiza o encontro com os 7 pecados capitais. E o mais legal disso tudo é que, além dos figurinos, das maquiagens, da mega produção, temos um grande artista brasileiro nessa trupe, que é o Alan Pagnotta. Olha, o Alan é um artista circense, ele faz acrobacias e está nesse projeto incrível. Tomara que um dia o Bacanal venha para o Brasil. Então, se você quiser saber mais informações sobre esse espetáculo, que tem aí também, como eu falei, um grande destaque para os figurinos, um grande destaque para a interpretação, né, para as maquiagens também, toda essa atmosfera de terror, com uma pitadinha de erotismo e sensualidade, vocês podem entrar nas redes sociais oficiais do Bacanal. E como eu disse aí, espero que um dia venha para o Brasil, né? Porque vai ser o maior sucesso. Quem disse que no Dia das Bruxas também não tem solidariedade? Pois é, hoje eu trouxe aqui um projeto chamado Projeto Mais Amor, de São Paulo. E eles têm um lema muito bacana, que é o seguinte: que seja amor por onde eu for. Eles ajudam pessoas em situação de rua, ajudam famílias cadastradas e tem também um trabalho muito legal com crianças. E além disso, eles também ajudam aos animais de rua, aos animais que estão ali, né, sem família, os animais que não tem ninguém por eles. Então, esse projeto Mais Amor, lá de São Paulo, eles também colaboram com rações, ajudam alimentando os animais, é muito bacana. E aí, gente, nessa semana, já que a gente está nesse clima especial de Halloween, nesse clima de Dia das Bruxas, os voluntários do projeto, eles foram para as ruas caracterizados com fantasias. Essas fantasias que aí remetem a bruxinhas, fadas, enfim, outros seres encantados. Eles fizeram aí a alegria da criançada, né? Levando um pouquinho de doce, levando um pouquinho de diversão, porque às vezes nas cestas básicas que eles recebem, realmente tem o básico, até porque a situação aqui no Brasil está muito difícil. A gente sabe que a situação está muito complicada, o fazer supermercado está um absurdo, os preços estão altíssimos.
mimos. Então, assim, eles levam um pouquinho de alegria para essas crianças, levaram através dos doces. E são pequenos gestos que fazem muita diferença na vida de todo mundo. Parabéns aí ao pessoal do projeto Mais Amor. E para quem quiser doar, né, eles aceitam kits de higiene, kits de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimentos, enfim, uma infinidade de necessidades que o projeto tem, né? Até ração para os próprios animais, como eu disse aqui. Basta você entrar em contato pelo telefone 11 94746 4503. 11 94746 4503. Ou então através do Instagram, @Projeto Mais Amor SP. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. Nesta semana, o Brasil se despediu do grande autor de novelas Gilberto Braga, que aos 75 anos fez a sua viagem de volta para casa depois de complicações causadas por uma infecção sistêmica devido a uma perfuração no esôfago. Foram muitos os trabalhos que o Gilberto deixou pra gente, foram muitas as novelas, muitas séries, enfim, é um material assim que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa cultura. E hoje aqui, no nosso Trago Verdades especial, a gente vai fazer uma homenagem para o Gilberto. Nós selecionamos as 7 maiores vilãs do Gilberto Braga, que vilania, tirania e maldade tem tudo a ver com esse clima, né? De Dia das Bruxas, com essa coisa meio de terror. Então, vamos assistir agora as 7 maiores vilãs do nosso saudoso Gilberto Braga. Você não pode ir embora sem antes saber quais foram as fantasias que mais se destacaram no Halloween deste ano, entre famosos e celebridades. Confira comigo! E o programa dessa semana está chegando ao fim. Lá no comecinho eu falei sobre a importância dessa data para a gente poder exorcizar os nossos medos, né? Então vamos aproveitar a noite de hoje, essa noite do Dia das Bruxas, para a gente colocar no caldeirão para ferver tudo aquilo que faz mal pra gente. Porque olha, amanhã já é novembro, penúltimo mês do ano, um ano bem difícil, viu? Mas nós sobrevivemos, nós estamos juntos nessa. É muito importante você aí do outro lado lembrar que a gente continua em situação pandêmica, então vale demais ainda o uso das máscaras, vale demais ainda evitar aglomeração, né? Então a gente precisa continuar se cuidando, mesmo com a primeira dose da vacina, a segunda dose da vacina, a dose de reforço, a gente ainda precisa continuar dentro dessa vigília, dentro desse esquema de segurança para a gente poder daqui a pouquinho voltar à nossa vida normal, ou pelo menos o que a gente vai achar que é normal, né? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter ficado aqui com a gente, você aí do outro lado que é o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro, a nossa melhor audiência, e é pra você e por você que nós estamos aqui. Na semana que vem eu volto com mais verdades. A gente se encontra. Até lá!
Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já!